Provavelmente você já ouviu falar que matemática é uma das matérias que mais reprova em qualquer concurso. E isso não é uma peculiaridade dos concursos militares, mas de todo e qualquer concurso. Porque a matemática ela faz parte da química, ela faz parte da física. E sim, ela é uma dificuldade de praticamente 90% dos concurseiros. Mas isso acontece porque muitas pessoas não aprendem a estudar de forma correta. Não só a matemática, mas outras matérias também. E acabam se perdendo. Então eu vou te falar 3 dicas de como você estudar a matemática da forma correta e que provavelmente vai te ajudar muito na hora da sua prova. Então, sou o Sargento Fernando Pereira e seja muito bem-vindo ao Militar de Carreira. Tropa, eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente vai lá no nosso direct ou quando a gente abre a caixinha de perguntas também lá no nosso Instagram pedindo dicas de como melhorar em matemática ou como estudar da forma correta. Muita gente pergunta isso pra gente. E realmente a gente viu que tem, né? Muita gente tem essa carência e a gente está resolvendo trazer essas dicas aqui pra vocês. O que acontece, tropa? Quando eu falo de estudar da forma correta, é porque muita gente acha que é só ler e tentar resolver o exercício. Mas não é basicamente isso, né? A gente fala bastante sobre a pessoa pegar o edital e bater o edital ali, mas o que a pessoa primeiro ela tem que entender, principalmente nessa parte da matemática, é o quê? Ela tem que ver como foi a base dela durante todo o período de estudo dela. Então a primeira coisa, né, que talvez seja a mais importante, ela tem que focar na matemática básica. Ou seja, ela tem que fazer um nivelamento ali da matemática básica dela. Então antes de começar a bater ali as matérias do edital, é muito importante que a pessoa ela entenda a matemática básica do jeito certo. Por exemplo, se eu te perguntar agora, qual é o resultado de 9 vezes 7? Uma tabuada simples. Você vai saber responder de uma forma rápida, sem pensar muito, ou provavelmente você vai ter que fazer uma conta aí. Então é isso que eu estou te falando. Você tem que estar com a matemática básica na mente. Por exemplo, tabuada. Pô, não pode ter erro. Tem que pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Na tabuada. Parte da matemática básica, fração, como funciona, o que é um MDC, o que é um MMC. Inclusive, quem tiver interesse, né, de aprender um pouco sobre MMC, MDC, a gente começou com uma playlist aí de matemática básica, então eu vou deixar o link da playlist, provavelmente vai aparecer aqui em cima aqui, para vocês, só entrar lá e dar uma olhadinha, beleza? A gente vai estar toda semana aí colocando mais vídeos sobre a matemática básica, show? Então vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer é focar na tua matemática básica. Foca muito na matemática básica, show! Foquei na matemática básica, já tô aço na matemática básica, o que eu vou fazer? Vou pegar agora o meu edital e vou começar a papirar. Aí eu vou administrar o meu tempo, de que forma? 1:3. O que é isso? Eu vou pegar o meu tempo, vou dividir ele por 4. 1/4 do meu tempo eu vou pegar para quê? Para eu entender o assunto, né? Para eu estudar o assunto. Os outros 3/4 eu vou fazer o quê? Exercício. Por quê? Quando eu estiver fazendo o exercício, eu vou entender ainda mais aquele assunto que eu apenas li ali ou vi uma videoaula de alguém explicando. Porque quando eu vejo alguém explicando, parece que eu entendi, mas quando eu vou fazer, aí que eu vou ver a minha dificuldade. Então quando eu estiver fazendo, aí sim eu vou ver, pô, essa parte aqui eu não entendi, aí show, aí eu pego e dou uma lida ali de novo, eu vejo uma videoaula sobre aquela parte que eu não entendi. Então é muito importante eu administrar esse meu tempo. Eu pego 1/4 dele e vou fazer o quê? Estudar. Os outros 3/4, exercício. Exercício. Porque aí a gente já entra na nossa terceira dica. Que qual que é a terceira dica? É focar, nesse caso da matemática em específico, em quantidade. Por quê? Você tem que fazer no mínimo, por cada assunto, 50 exercícios. No mínimo, tropa, 50 exercícios. Por quê? Eu tendo uma grande quantidade de exercícios feitos, as provas elas não têm muito mistério. Os exercícios de um ano para outro, né, as questões de um ano para outra, ela não muda muita coisa, ela vai mudar apenas um número, uma palavra ali, mas a base, né, a base do exercício, a essência dele vai ser mais ou menos a mesma. Pode ser que tenha um exercício ou outro que seja totalmente diferente? Pode, mas a gente precisa gabaritar a prova para passar? Não, a gente precisa só acertar ali no mínimo ali uns 80% da prova para a gente passar bem. Então, pô, se eu focar em quantidade e eu sei que 80% da prova eu consigo pegar com quantidade, já tá bom demais. Então o que eu faço? Exercício, bastante exercício,
bastante exercício, bastante exercício. Relembrando, eu vou fazer o meu nivelamento, vou ver como está a minha matemática básica, tô com a minha matemática básica o aço, vou partir para o edital, pego o meu edital, começo ali, faço minha divisão do tempo, 1/4, beleza? Então se eu vou estudar 1 hora, 15 minutos vendo o assunto, os outros 45 fazendo exercício, beleza? E depois foco em quantidade, exercício, exercício e exercício, beleza? Se eu fizer bastante exercício, não tem erro, não tem como você errar, você chegar na prova e errar uma questão que você já viu ela 10, 15, 20 vezes, beleza? Então, tropa, o que eu queria passar para vocês é isso. Se ficar alguma dúvida ainda, se tiver alguma curiosidade em relação a esse assunto, pode me mandar aqui nos comentários ou chamar a gente lá no Instagram, lá no nosso direct, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, tropa, até mais!